Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Agrosol Sementes, da Incotec e da Momesso. Se você quiser ser um apoiador do Mundo Agro Podcast, é só mandar um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com. E antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar o link desse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify ou no seu agregador preferido de podcast. Assim a gente faz a voz do agro ir cada vez mais longe. E hoje, um baita dia especial. Falei para ele que eu queria que ele estivesse aqui presencialmente. Ele já veio para Sinop. Infelizmente, não conseguimos gravar no estúdio, mas está aqui, bem pertinho na minha tela, diretamente de Londrina, meu grande amigo Ralph Dengler, mais conhecido como o Ralph do Agro. Quem não conhece o Ralph? Essa figura, esse cara que tem um coração que não cabe no peito dele. Ralph, que honra tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast para ouvir um pouquinho da sua história e da história da soja também, desses cultivares que nós vamos falar hoje. Seja bem-vindo, Ralph. Ô, Rogério, muito obrigado. Assim você me deixa lisonjeado, porque a honra é toda minha poder participar aí de um programa que a gente sabe que realmente tem uma repercussão gigante, né? E o teu trabalho, que é reconhecido mundialmente. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre agro, sobre semente, sobre melhoramento, sobre Embrapa, sobre fundação, e a gente espera que o pessoal aproveite bastante aí o nosso bate-papo. Mas com certeza, Ralph, a honra é toda minha, e olha, como fazer parte do mundo agro como um todo é legal, né? Antes de começar a gravação, nós estávamos conversando aqui, eu dizendo a você que gravei com o Décio Gazzoni, e você vira e fala, pô, um grande amigo meu. Então, tá tudo integrado, né? Isso que é legal, essa que é a essência do agronegócio no Brasil. As pessoas se conhecem, se conectam, e é por isso que as coisas dão certo. E eu posso até te dizer, viu, Ralph, quando há discussões, mesmo que acaloradas, dessas discussões sempre saem boas soluções. Então, se há discórdia, quer dizer que há evolução. E conhecer as pessoas, terminou a reunião, a gente vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, comer um churrasco e tá tudo certo. Ralph, nós esquecemos de falar, mas lá no final a gente fala um pouquinho do Elvis também, que é um cara que de vez em quando aparece por aí, né? Tem essa também, né? Tem mais esse lado que é o lado divertido da vida, e você falou uma coisa muito séria, né? Muito séria e certa. A gente tem no agro realmente uma paixão, né? Nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz, e eu tenho uma outra paixão também, né, que eu gosto demais de Elvis Presley, então a gente faz aí umas brincadeiras e faz umas interpretações também, e isso também nos deixa muito felizes, e é uma grande válvula de alegria que a gente tem com as pessoas aí. Com certeza. E olha, antes de passar a palavra para você falar um pouco da sua história, eu vou falar da minha. Em 2001 ou 2003, se eu não me engano, nós fomos a um congresso brasileiro de sementes em Gramado, e eu estava, acho que dessa vez eu estava começando a namorar minha esposa, estava todo o time lá de alunos da FCA, e eu lembro que era um restaurante grande, com mesas e cadeiras que rodeavam o centro do salão. E aí, num dado momento, você estava no centro do salão, tinha um grupo cultural dançando catira ali, e você pegou o microfone e chamou, falou, agora nós queremos escolher alguém daqui do salão para dançar catira. E eu fiquei muito bem quieto e parado na frente da fila, olhando. Todos que estavam atrás de mim foram para trás, como se eu tivesse ido à frente. Aí você me puxou, e eu tenho aqui guardado algumas fotos de bota, chapéu, dançando catira, num dos primeiros congressos de sementes. Você imagina a vergonha desse menino, uma das primeiras vezes, no meio de toda a nata das sementes, tendo que dançar catira lá na frente. Então, você faz parte da minha história, viu, Elvis? Olha lá. Lembranças ótimas, né?
Agora eu vou falar, foi o Ralph interpretando o Elvis que me puxou, mas quem é da semente já conhece muito bem. Ralph, vamos lá então, conta pra gente um pouco, né? Eu até falei que você é natural de Guarapuava, você falou, não, eu trabalhei em Guarapuava, sou natural de São Paulo. Que lugar de São Paulo e como começou o seu contato com o agronegócio? O que te trouxe para esse mundo do agro, Ralph? Olha, eu sou natural de São Paulo, capital mesmo, né? Eu costumo brincar, né? Que eu sou daqueles urbanoides, né? Bem babacóide, urbanoide, de asfalto mesmo, criado na cidade, né? Em 1980, 81, mais ou menos, eu fiz algumas entrevistas vocacionais para tentar saber o que teria de interessante e tal. Eu gostei demais de uma conversa que eu tive com um agrônomo na época. Não vou me lembrar o nome, infelizmente, mas era uma pessoa que deixou assim muito aberto, dizendo que era uma profissão extremamente eclética, que você conseguiria trabalhar com tudo, que você jamais ia ficar uma pessoa insatisfeita e tal. Eu falei, putz, que baita profissão, né? Aí eu cheguei em casa e falei com meu pai, né? Falei, pai, eu quero fazer agronomia. Aí ele falou assim, então vai porque é mal de família, né? Porque meu avô era agrônomo, veio da Alemanha, nunca conseguiu trabalhar com agricultura no Brasil, isso em 1920. Não, você imagina que o Brasil não tinha agricultura, né? E meu avô nunca conseguiu trabalhar com agronomia nem nada. O máximo que ele fazia era cultivar as plantas dele em casa. E ele não deixou meu pai ser agrônomo. Quando meu pai quis fazer agronomia, ele falou assim, não, você vai ser contador. A agricultura nesse país não tem futuro. Você imagina isso em 1950, né? Tá? Quando meu pai completou 18 anos, 1953, não existia absolutamente perspectiva nenhuma para o Brasil ser um país agrícola, a não ser ser um grande exportador de café. Eu já tinha passado pelo ciclo da borracha também e tal, e era esses negócios, né? Então, assim, era totalmente incipiente a agricultura, né? E aí, ele não deixou meu pai ser agrônomo, né? Então, aí é uma veia, já é uma coisa meio genética, eu acho, meio de família, sabe? E aí, quando eu fiz agronomia, realmente aí foi uma realização muito grande. Eu me formei na Exalc em 1986, e aí já fui direto lá para o Paraná, né? Aqui para o Paraná, né? Mas para o sul do Paraná, né? E aí fui primeiro trabalhar em fazenda, lá em Inácio Martins, com maçã, com gado, com outras coisas. E aí, em 93, é que me apareceu a oportunidade, então, de eu chegar e trabalhar na cooperativa agrária, onde eu fui, então, contratado para coordenar o departamento de sementes que estava sendo reestruturado. E aí nós começamos a trabalhar com sementes, fiz vários cursos, me envolvi também com a Apazen, com a Abrates, né, nessa parte de buscar especialização, de buscar conhecimento. Na área de legislação, a gente começou a se envolver via Abrazen, né, e aí, dali para lá, virei o Ralph da semente, né? O Ralph do agro e o Ralph das sementes. Olha, o Ralph, eu também nasci em São Paulo, no asfalto, né? Então, nossas histórias se cruzam aí nesse momento. Você estudou em Piracicaba, que é uma escola fantástica, mas fica na mesma região, no interior de São Paulo, que mostra pra gente o quanto a vida no interior é gratificante, né? Eu escrevi recentemente um memorial para minha defesa para titular, e eu coloquei lá, eu descobri que no interior de São Paulo as pessoas falam bom dia, né? No interior do Brasil, na verdade. E a história da semente, Ralph, como se envolver, eu tive recentemente por 2 vezes na Agrária, que é uma cooperativa que tem um nível de organização muito grande, né? E a escola da semente é assim, você começa às vezes por uma demanda, mas o envolvimento é tão grande, os times, como um todo, são tão unidos, né? A gente se reúne a cada 2 anos num congresso de sementes, mas se encontra em diversos eventos, né? E de lá para cá você não parou, né, Ralph? E como que foi esse envolvimento, né? Com a fundação, agora eu quero que você nos fale um pouco da fundação e a parceria com a Embrapa. E aí vale destacar aqui, Ralph, que as cultivares de soja da Embrapa, se eu tiver errado, você que é o especialista, por favor, me corrija, são as cultivares, né, as variedades, pois podem não estar ainda sendo cultivadas, mas elas deram base para praticamente tudo que a gente conhece hoje de materiais desenvolvidos no Brasil, né? Rogério, só recapitular essa parte que você falou aí da agrária, realmente essa é a grande virtude, né? Eu sempre me considerei uma pessoa muito abençoada e a parte de ter ido lá para a agrária, eu acho que foi uma das maiores bênçãos que eu recebi, porque eu fui cercado de pessoas que acreditaram em mim.
várias pessoas, desde o superintendente, que hoje é o presidente da Agrária, que é o Adam Stemmer, né, e depois por todo mundo que estava envolvido, a gerência técnica, a gerência operacional, todo mundo envolvido, né? Então, uma coisa bastante grande. E aí, com esse crescente, o voto de confiança que eu recebi, a partir do momento que me colocaram, inclusive, para reestruturar todo o setor de sementes, montar um programa de controle de qualidade, selecionar cooperantes, ir no campo acompanhar todo esse trabalho, tanto de implantação das lavouras, todo acompanhamento, a colheita, junto com o pessoal de laboratório, montar todo um programa de acompanhamento. Então foi uma coisa muito grande, e num determinado momento o Roberto Sattler, na época, que hoje está até em outra empresa, mas o Roberto Sattler chegou para mim e falou assim: olha, o pessoal da semente está querendo organizar, o pessoal da Embrapa está querendo organizar uma fundação parecida com a Fundação MT, com a Fundação Vegetal, com a Fundação Triângulo, que já tinha essas outras parcerias da Embrapa. E aí ele falou: e você vai ser você vai ser o capitão da equipe, tá? Você vai nessas reuniões e faz essa Fundação Meridional, essa fundação acontecer. Ela não tinha nem nome na época. Uhum. E a partir de uma reunião até da Apazem, lá em Ponta Grossa, em julho de 99, a gente reuniu um grupo de sementeiros lá, tanto de cooperativa, produtores independentes, e aí montou-se um grupo, uma comissão organizadora, e eu já fiquei de secretário, né? Eu sou meio enjoado desse negócio de escrever, de montar ata, de fazer estatuto, de não sei o quê. Eu já era meio envolvido com isso, né? Eu já vinha de outras associações e tal. Aí eu falei assim, não, aí já me botaram de secretário lá e eu cumpri a missão, né? Porque era a missão que eu tinha recebido da Agrária. Olha, vai lá e faz acontecer. Pega e puxa, né? E aí começamos junto com o Geraldo Frois, Ival Miyamoto e tantas outras pessoas. Fizemos aí um trabalho grande, capitaneado pelo Luiz Carlos Miranda, na época que estava ainda na Embrapa, né? Hoje já está aposentado, tá? E o Miranda, então, junto comigo, a gente ficou puxando isso e tal. E em dezembro de 99, a gente conseguiu fazer, em 21 de dezembro, tá? De 99, 3 dias antes da véspera de Natal, nós fizemos uma assembleia gigante aqui na Embrapa Soja e conseguimos instituir a Fundação Meridional, que se tornou, então, a caçulinha das fundações, né? A gente é um pouquinho mais novo que a Fundação Pro Sementes, que hoje já não tem parceria com a Embrapa mais. E aí ficou crescendo, né? Quer dizer, a Fundação Meridional, eu tenho assim um apreço gigante. Eu digo que essa sim é a maior bênção que a gente pode ter recebido na vida, é você coordenar todo um processo, você começar do zero, montar uma entidade que já está completando agora 25 anos de existência. Tem mais de praticamente 80 cultivares de soja lançada, tem mais de 60 cultivares de trigo e triticale, junto com a Embrapa, com o IDR Paraná. Nós já chegamos a ter 62 empresas envolvidas, hoje nós temos 31, mas também de todo o Brasil. Então, esse crescimento regional também foi muito grande, né? A gente tem hoje várias empresas também licenciadas, e estamos atuando aí desde o Rio Grande do Sul até a tua terra aí, né? Sinop, aí nós estamos aí, tá? Exato. Então, assim, é um trabalho assim que trouxe um prazer gigantesco para a gente, e esse relacionamento muito, mas muito próximo da pesquisa é uma coisa sensacional. É assim, a gente tem até informações privilegiadas, a gente tá na escola todo dia, sabe? Porque você vai no IDR e você recebe um monte de coisa nova, você vai ver um monte de ensaio novo, um monte de informações novas, você vai na Embrapa Soja, todo dia tem informação, você acompanha todos os trabalhos, não só na área de semente, no melhoramento, na fitopatologia, na entomologia, na fitotecnia, aonde você vai tem novidade e você consegue acompanhar isso, ficar de perto, tem realmente assim um acesso privilegiado, né? Então é uma coisa, é uma situação que a gente vive como parceiro da Embrapa e do IDR Paraná. A gente consegue sim ter essa dimensão, sabe? Eu comecei a trabalhar com a Embrapa em 1993, quando a gente fez a primeira multiplicação de semente básica de BR-16, lá em Guarapuava, né, sob a supervisão do Dr. Luiz Carlos Miranda, né? Então, nós fizemos aí a
a partir da primeira semente genética, foi a primeira variedade com resistência a cancro da haste, e que trouxe, e aí sim, você está corretíssimo nisso que você fala, porque a partir daí é que se tornou possível o cultivo de soja no Brasil. E aí nós estamos acompanhando, a partir desse momento também, essa ida da soja para o Centro-Oeste, que até então era nada, né? Era nada. Da parte da criação da Embrapa, isso lá em 1973, a Embrapa Soja em 75. A Embrapa Soja ficou incubada dentro do IAPAR durante alguns anos. Depois é que ela foi para o centro de soja onde ela está hoje. A gente foi acompanhando, principalmente a partir de 93, que eu comecei a trabalhar realmente, efetivamente com soja, essa história veio toda junto, porque os melhoristas eram todos dessa época da criação, e eram aqueles que foram mandados pelo Dr. Alisson Paulinelli, pelo Eliseu Alves, para ir fazer mestrado, doutorado no exterior. E aí tem França, tem Francisco Krzyzanowski, tem várias pessoas que foram para os Estados Unidos para fazer curso de sementes, e outros, né, Dr. Romeu Kiel, Leônidas de Almeida, e outros grandes pesquisadores que foram fazer na área de melhoramento genético. Então, essa tropicalização da soja, trazer a soja para um ambiente de onde ela não existe na natureza e colocar ela e produzir do jeito que produz hoje, com certeza, com toda certeza, teria sido impossível se não tivesse acontecido a criação da Embrapa e também do IAPAR na época, né? Dos institutos agronômicos, tanto do Paraná quanto de Campinas, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Pelotas, que foram esse conjunto de entidades que possibilitou esse trabalho conjunto, é um trabalho extremamente cooperativo, muita união, zero de concorrência, vamos dizer assim, porque todo mundo tinha um objetivo, que era alavancar a agricultura no Brasil, né? E isso demorou alguns anos, mas após 15 anos de árduo trabalho, já na década de 90, começou a explodir. E aí já começaram os primeiros problemas também, e aí temos que resolver problema. Resolve cancro da haste, resolve nematóide de galha, resolve nematóide de cisto, resolve cercóspora, resolve pústula, e assim vai, né? Então, são todas essas situações que não teria sido possível se não tivesse um centro de pesquisa, não assim, que todo mundo fala Embrapa achando que é uma única, não, a Embrapa tem vários centros de pesquisa, centros de produto, e eu aqui estou falando da Embrapa Soja, mas é óbvio que outros centros de produto também trabalham com soja, né? Embrapa Arroz e Feijão trabalha com soja, Embrapa Trigo trabalha com soja, Embrapa Milho e Sorgo trabalha com soja, até mesmo Embrapa Gado de Corte trabalha com soja, mas assim, pensando no programa em si e tudo que foi feito, viu, Rogério? É assim uma coisa que qualquer brasileiro, qualquer um de nós, mesmo aquele que ainda está para nascer, tem que ter orgulho da Embrapa. Tem que ter realmente, porque a gente conhece o trabalho e a seriedade que tem e tudo que foi investido para chegar onde nós estamos hoje. O episódio da semana passada eu gravei com o Dr. Décio Gazzoni e eu comecei falando disso. Né? A Embrapa é uma parceira incondicional aqui do Mundo Agro Podcast, começando pelos times de jornalistas que nos dão acesso aos pesquisadores. E eu digo que uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, e você falou bem, até os que não nasceram ainda tem que ter, é dessa instituição, né, que é realmente um patrimônio da humanidade, não somente do Brasil, porque a gente conseguiu aí melhorar o desenvolvimento, o padrão da agricultura no mundo. E, Ralf, é muito bonito ver a história, primeiro de gratidão de quem nos acolhe e fazer parte de algo. Então, eu vejo você falando o carinho que você tem pela Fundação Meridional, fez parte, redigiu os estatutos, né? E as fundações têm um trabalho fundamental. Outro ponto importantíssimo de destaque que você acabou de nos dizer é estar presente e fazer uso da ciência e da pesquisa. É isso que torna um país desenvolvido. E na agricultura, nós não deixamos a desejar para ninguém. Então, eu vejo a sua dinâmica rodando o Brasil, né? Como você disse, vocês têm parcerias aqui no Médio Norte, Centro-Oeste do Brasil e muita. Então, a pesquisa que nos dá essa condição. Como trazer uma soja do sul do país, com um fotoperíodo crítico de uma dada condição, para o Centro-Oeste, onde você tem acima de 9 horas de escuro e 9 horas de luz constantemente, que a soja nascia 3 trifóliozinhos, já estava florescendo. Como transformar isso em uma planta que hoje
aqui corriqueiramente 90, 100 sacos você consegue produzir. Então, o tempo parece curto de 25 anos, né? É pouco tempo, mas tem muito suor, tem muito trabalho humano em cima disso para o Brasil se destacar como se destaca hoje. E é muito bonito ver quem conseguiu participar dessa história desde o processo de organização até hoje no processo de difusão tecnológica, né, Raul? Veja bem, eu acho que você colocou vários pontos importantes do ponto de vista técnico aí, né? A gente tem hoje na Embrapa o maior banco ativo de germoplasma do planeta em soja. São mais de 70 mil acessos. Então, em variabilidade, a gente não tem nada parecido no mundo. E eu costumo brincar que se der uma dor de barriga na soja de alguém no mundo, quem vai resolver vai ser a Embrapa. Exato. Porque a solução vai estar aqui, tá? Está nesse banco ativo de germoplasma. É uma coisa que até é meio plagiado do nosso caro amigo Alexandre Nepomuceno, que é o nosso chefe-geral da Embrapa Soja, mas eu acho que é uma realidade, se a gente for pensar assim, sabe? Do ponto de vista de genética. E é importantíssimo sempre lembrar a contribuição que o Dr. Romeu Kiel deu nessa hora, que toda a equipe que estava junto com ele, o Dr. Leones Almeida e todo mundo que trabalhou com ele no melhoramento, Toledo, enfim, todo mundo do melhoramento que em algum momento participou nisso, mas quando eu me lembro, a gente trabalhamos até o ano 2000, 2005 com soja determinada, 140, 150 dias de ciclo. Para vencer o tal do fotoperíodo no Centro-Oeste, foi usado muito período juvenil longo, né? Então, assim, essas situações todas que depois foram sendo invertidas para tipo indeterminado a partir de 2005, com a entrada da soja RR. Então, vieram algumas cultivares que eram indeterminadas, deram um resultado relativamente interessante, principalmente em altas latitudes, né? Onde então encurtou o ciclo, mas também não interferiu muito no florescimento, na produtividade. Então, hoje você ter lá em Guarapuava, onde eu trabalhei, que era praticamente impossível colher soja com 120 dias, hoje tem várias sojas de 115 até 125 dias. A maioria está nisso, que são esses grupos de maturidade aí dos 5,6, 5,8, 6,0, que é mais ou menos nessa linha, que a gente nem trabalhava essa questão de grupo de maturidade na época. Tínhamos letras lá, LMP, né, que era longo, médio e precoce, né? Era totalmente diferente os negócios. Tinha todo um complexo diferente e essa adaptação também custou um certo tempo. Por isso que você está correto em dizer que realmente foi de 25 anos para cá. A Embrapa Soja completa agora, ano que vem, 50 anos de existência, e até essa é uma das razões, né, pelas quais a gente vê, assim, alguma genética da Embrapa, principalmente, dando tão certo e por tanto tempo, assim. A gente tem aí no Centro-Oeste, né, a gente tem uma contribuição muito grande com soja convencional, e a BRS 284, ela já perdeu até a proteção, e ela continua sendo cultivada, ela vai para 20 anos de mercado. Então, é uma coisa assim, impressionante você ter uma variedade que foi criada já dentro desse espectro novo de uma soja indeterminada, com alto potencial produtivo, com resistência a nematóide de galha, que você pode plantar bem cedo que ela cresce. Tudo isso, você vê a contribuição que a Embrapa deu também nesse aspecto aí de ter variedades ou de ter genética aí disponível para o produtor, sabe? Então, em todas essas nuances, a gente vê que realmente a gente tem realmente conseguido atingir a nossa missão, que é apoiar a pesquisa e trazer progresso para a agricultura, que nem você já mencionou aí, que são todas essas contribuições que quando a gente leva efetivamente aquilo que está lá no centro de pesquisa e consegue transferir tanto o conhecimento quanto a aplicabilidade no campo, transformar essa ferramenta numa ferramenta que vai ter repetitividade, que vai ser fácil do agricultor usar e que vai dar resultado, aí a gente fica muito feliz, né? Com certeza. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros.
A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Ralf, em relação, um ponto que você tocou agora anteriormente, e esse papel da fundação na difusão de tecnologia, que é praticamente a extensão de poder disponibilizar as ferramentas ao agricultor. Essa mudança que você acabou de explicar, da forma de desenvolvimento da planta de soja, trabalhávamos antigamente com 90% dos materiais de hábito determinado. O indeterminado veio, um dos fatores foi a precocidade. Por que os materiais convencionais, que sempre tiveram um papel muito importante e hoje ainda tem, e aí depois, se você puder falar um pouquinho também na soja para alimentação humana, tá? É um pouco de desvio desse assunto, mas é interessante porque é um mercado bom de se explorar. É lógico, os materiais transgênicos, o uso dos traits, as facilidades de tecnologia ajudam muito. Mas aqui no Mato Grosso, aqui em Sinop, tinham produtores tradicionais de variedades convencionais. Se pagava um prêmio muito bom, que se valia a pena ter um trabalho a mais, porque não é qualquer um que vai lá e planta e consegue produzir de forma correta um material convencional, e eles são a base desses materiais que têm as inserções dos traits, Como é que está hoje? Como que você vê hoje? Porque a Fundação tem um portfólio muito grande de materiais convencionais. Como é que está essa relação? Ainda temos vantagem hoje como agricultor em se plantar e produzir os convencionais? Rogério, aspectos diversos aí nessa tua colocação a respeito de soja convencional. Realmente, hoje existem muito mais programas de melhoramento. A partir da Lei de Proteção de Cultivares, o mercado se abriu para outros obtentores, A gente tinha, então, até então, um mercado não, Era assim, uma participação junto ao agricultor. Era Embrapa, alguma coisa de OCEPAR, que depois virou Codetec, e ainda um pequeno trabalho feito pelo Francisco Terazawa com o FT Sementes. E basicamente era nisso que se calcava 99% das variedades de soja, exatamente como nós já falamos. Eram convencionais, tipo determinado, e tinham uma região mais, talvez até um pouco mais limitada de semeadura ou de utilização. A partir do momento que a gente tem aí o crescimento com outros obtentores, que também ainda vieram com sojas convencionais, e depois, a partir do momento que começou a se falar bastante, lá por volta de 98, já começou com soja RR, E aí toda aquela parte de jurisprudência que se criou em volta disso e que só foi liberado praticamente em 2005. Então, até lá, ficou bastante coisa parada, principalmente nos órgãos oficiais. Então, na Embrapa, realmente houve aí uma parada com relação à questão da transgenia. Ficou muito interno isso. Os outros obtentores ficaram trabalhando nos seus centros de pesquisa e tal, e migraram naturalmente muito mais para a soja transgênica, por diversos fatores, mas o principal mesmo foi comercial, tá? Perfeito. E aí criou-se um mercado do jeito que a gente sempre imaginou, que era assim, não é para ter deságio, ou seja, assim, você ter na soja RR, tem lá, já que na convencional não tem, paga menos. Já que não tem o royalty na convencional, paga menos. Essa era a conversa inicial, porque tinha muita soja convencional. E a maioria dos obtentores deixou de lado os programas de soja convencional. Não é que deixou de lado, todos têm programa de soja convencional. Você acabou de mencionar que são a base para colocar um trait, um evento, uma tecnologia transgênica. Só que não lança mais variedade. Eu vou lançar só com o trait lá, porque eu tenho um retorno, eu tenho uma facilidade, eu tenho uma proteção, eu tenho um cara vigiando também a minha variedade. Além de mim, vai ter a Monsanto, na época, Monsanto, hoje Bayer, vigiando lá a variedade também, porque ela tem a tecnologia, ela também quer receber. Então, entendeu? Então, tem todas umas nuances mercadológicas um pouco diferentes em relação à soja transgênica. E o convencional foi se colocando em algumas empresas que têm o mercado, ou que
tinha um mercado em alguma época, né? E que principalmente questão de Europa, alguma coisa de China, Japão, mas principalmente Europa. Então, tem demanda por soja não transgênica, não OGM, e que eles, pela questão de custos, e aí o custo maior que nós temos hoje é segregação. Como é que você segrega esse produto? Você tem que ter um silo só para isso, um caminhão só para isso, uma colhedeira só para isso, uma semeadora só para isso, né? Então, um navio, né? Depois disso, vem lá na frente a logística toda de levar isso num navio próprio para isso. Então, assim, é muito grande a escala, assim, é muito grande o custo envolvido para separar, para segregar. E aí o próprio sementeiro também, né? Como é que o cara vai fazer assim? Putz, eu só tenho uma UBS. Como é que eu faço soja convencional e transgênica na mesma UBS? Posso ter problema? Pode. Né? Se qualquer coisinha que acontecer ali, que você se distrair ou que tiver algum probleminha ali, pode acontecer um problema. Qualquer pé de elevador aí pode ser problema, né? Exato. Tá certo? Então, qualquer fita transportadora pode ser problema. Então, todas essas questões se tornaram, que foi colocando a soja convencional como uma especialidade. Então, hoje ela é uma especialidade. E nós temos algumas empresas, não vou citar aqui os nomes, mas são empresas grandes e que têm interesse nessa soja. Como a gente viu ali em Sinop, né, tem várias empresas que tiveram, inclusive, tem parcerias na região e tudo mais, para buscar soja convencional. O que ocorre? Esse mercado, ele é muito instável, Tem horas, por exemplo, que ele cresce muito, e aí tem uma demanda grande e tal, mas qualquer dorzinha de barriga que der, ele já retrai rapidamente. Por exemplo, a pandemia foi um fator extremamente negativo. Por quê? Porque trouxe inflação na Europa. E a soja convencional ela é mais cara. O frango que eles compravam, que só comia soja convencional, ou ração feita a partir de farelo convencional, ele é mais caro. O suíno é mais caro, tudo é mais caro. Como é mais caro, eu não vou comprar. Pode ser soja comum mesmo. Pode ser farelo comum. Então, aí o mercado cai. Entendeu? Isso já aconteceu. Tem ondas assim, sabe? Eu costumo brincar, Rogério, que é aquele eletrocardiograma, sabe? Aquele vai lá, cai. Vai lá, aí todo mundo produz, cai de novo. Aí não tem, sobe, né? E aí é aquele tal negócio. Então, tem essa particularidade de mercado com soja convencional. Agora, com relação a questão de produzir soja convencional, eu não vou lembrar aqui a fonte agora, até uma covardia minha que eu não olhei ali, mas eu vi matérias esses dias falando dos benefícios de plantar soja convencional. Quando você coloca, por exemplo, como opção, até mesmo, ela entra até mesmo como opção de manejo para planta daninha. Ou seja, eu vou usar princípios ativos de herbicidas, etc. e tal, que eu não uso quando eu estou usando glifosato. Então, eu consigo, inclusive, mudar o jeitão do manejo de plantas daninhas usando soja convencional sem perder rendimento, o que é mais importante. Porque hoje, pelo menos da genética que particularmente o Ralf conhece, a Fundação Meridional tem para colocar no mercado, e a Embrapa tem outras parcerias que também tem BRS convencional de altíssimo potencial, mais para o norte do Brasil, questão de Bahia, Tocantins, etc., que realmente são sojas de altíssimo potencial produtivo, que tem resistência aos principais nematóides de galha, nematóide de cisto, resistência para fitóftora, resistência para todas o principal complexo de doenças que nós temos, né? Aquelas principais, que é cancro, pústula e mancha-olho de rã, né? Exposto à sojina. A gente tem todas essas opções, né? Tem soja super precoce, tem soja precoce, tem soja ciclo médio, tem soja ciclo longo. Então, tem todos os tipos de adaptação. Realmente a soja convencional, hoje nós temos a Embrapa ainda aí com uma boa participação de mercado, nós temos de outros 2 obtentores que também estão participando aí do mercado, e a gente tem focado realmente esse trabalho, Rogério, que você chamou a atenção para a questão de transferência de tecnologia, que nós até já evoluímos, né,
para desenvolvimento de mercado, geração de demanda, né, praticamente um programa de marketing para a Embrapa. Então, hoje, nossos colaboradores, que são os produtores de sementes, eles participam de um programa que faz a propaganda das variedades da Embrapa, que são eles que produzem a semente. Eu não mencionei ali no início, mas as empresas que compõem o grupo da Fundação, elas têm, em contrapartida, pelo recurso investido na pesquisa, elas recebem um direito de exclusividade de exploração comercial por 10 anos, que corresponde a 2/3 do período da proteção. Então, 1/3, depois a gente deixa livre para todo mundo fazer semente. Acabei de mencionar 284, que é um caso desse. Mas tem algumas variedades de trigo que também são assim, outras variedades de soja que também já estão no mesmo patamar, que estão sendo produzidas há mais de 10 anos, então a gente já não tem mais exclusividade. Esse é o jeito da gente contribuir com a sociedade, deixando disponível para todo mundo, depois que a gente recebeu, digamos assim, como contrapartida daquilo que a gente investiu para ter a variedade, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, tem também essa parte forte do nosso trabalho, que hoje a gente contribui com a parte do melhoramento, basicamente com recurso humano. Nós sabemos a dificuldade, e você tem essa dificuldade na Universidade Federal, de contratação de pessoas, né? Então, eu sei que você tem toda uma equipe, sempre, ou que são mestrandos, ou que são estagiários da graduação e tal, estão trabalhando contigo porque você precisa dessa mão de obra e é o jeito de conseguir ela, né? A gente vê ali na Embrapa de Sinop a mesma coisa. Hoje a nossa maior contribuição é com mão de obra para o programa de melhoramento e para os outros programas acessórios, né? Tanto a parte de produção de semente também. Então, a gente tem essa contribuição também. Mas, realmente, hoje, voltando então à questão da soja convencional, a gente vê que se a gente fosse colocar hoje algum viés assim, que a gente tem em relação a produzir ou não produzir, o principal mesmo é essa questão do custo que está envolvido para segregar isso e depois receber por isso, tendo um trader, uma empresa, alguém interessado em remunerar esse custo. Perfeito. Mas eu ainda vejo como uma boa opção, os agricultores devem pensar nisso. E um ponto interessante a se dizer, Ralf, as variedades convencionais, elas podem ter tetos produtivos iguais às variedades transgênicas. Depois eu quero que você me diga, porque eu sei que a Fundação também tem esses materiais. O processo de metabolização de uma molécula, por exemplo, da soja RR, é notório que se você não usar o glifosato na soja RR, a produtividade dela pode ser maior, porque ela não tem esse gasto energético, né? Então, o outro ponto importante é estratégia. A área de material convencional funciona quase como um refúgio, permitindo a variabilidade genética de pragas, de doenças, de plantas daninhas, e aí você mantém a viabilidade das suas ferramentas de química. Então, vale a pena você que está nos ouvindo pensar, trabalhar, procurar o Ralf, a Fundação, e entender um pouquinho melhor, porque tem essa variação de preços e custos, mas ao longo de 1, 2, 3 ciclos, isso pode ser muito vantajoso, né, Ralf? Sem dúvida. Eu acho que você mencionou mais um ponto importante, né? Uma coisa que foi levantada, inclusive, em relação quando a gente parte para a transgenia BT, por exemplo. A tecnologia BT, ela justamente preconiza que você tenha áreas que não tenham essa tecnologia para que se mantenham aquelas populações de indivíduos suscetíveis ao BT, né? Então, realmente a importância realmente ela é grande, e aí se a gente pudesse hoje imaginar, né, que a gente teria algo em torno de entre 20%, 30% de áreas com soja não transgênica, tenho certeza de que, bem estruturado, né, a gente teria aí mercado e teria também as vantagens técnicas e tecnológicas, tanto no sistema produtivo como para o próprio produtor, né? Exato. De produzir algo que tem um valor agregado e que vai trazer também benefício para ele na lavoura dele, né? Com certeza. No produtivo dele. Com certeza. E, Ralf, e o que você vê como desafios futuros aí, não só para as lavouras de soja, né? Mas, como você disse, o melhorista ou as instituições que trabalham com melhoramento tem que estar 10 anos à frente, estudando e pensando no que vai acontecer lá na frente. O que vocês têm hoje na mira de vocês, né? No roadmap, para pensar no futuro, quais são os desafios e o que a
gente pode crescer ainda em termos de tecnologias, mesmo com as cultivares aí não convencionais, que são uma ferramenta importante para o produtor. Olha, Rogério, até eu te agradeço muito o espaço que você está dando, porque, assim, a gente tem muita coisa acontecendo, mas muito mesmo, tá? Coisa que, inclusive, eu não tenho nem expertise para falar, teria que estar fazendo uma entrevista, de repente, até com o Nepomuceno aqui, com alguém outro, tá? Mas, assim, falando da nossa parceria com a Embrapa, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós estamos vendo como opção dentro daquele que a gente chama de portfólio que a gente tem hoje, para o sul do Brasil, para quem é aí do sul do Brasil, nessa região que vai desde o Rio Grande do Sul até a divisa aí de São Paulo, no sul de São Paulo, sul do MS, né? Essa parte, a gente tem diversas cultivares que tem tecnologia intacta, que tem tecnologia RR ainda. Tem mais essa, viu? Hoje nós acho que temos aí, talvez a variedade RR mais plantada na região, que é BRS 388RR, é um material fantástico. Nós lançamos agora a 559 para a região fria, lançamos a 774 para o centro-oeste. Então, tem RR vindo ainda da Embrapa. Tá? O programa, ele parou já há um tempo atrás, mas é que nem você falou, como vai 10 anos para lançar uma variedade, né? A gente tem linhagens sendo selecionadas ao longo de 2, 3, 4, 5 anos. A partir do momento que elas passaram aí de F6, F7, a gente começou a botar nos ensaios de VCU e sai variedade. Tem soja intacta, temos a 1054, a 1056 aqui para a parte mais sul, tem a 1003 também, que tem tecnologia Block, que é a tolerância ao percevejo, que você conhece e sabe o resultado que dá na qualidade da semente. Essa tecnologia Block, que é uma exclusividade da Embrapa, ela deve aparecer bastante. Agora, nós, inclusive, estamos fazendo teste com diversos materiais, onde foi feito cruzamentos, buscando a incorporação desses eventos, que são eventos de sojas primitivas, que têm tolerância a percevejo. Ou seja, não é que tem tolerância a percevejo, o percevejo não gosta dela. Não é picanha para ele. Fantástico. Vale destacar, vou interromper você aqui, Ralf. Eu sempre defendo isso nos eventos, nas palestras, falando sobre essa tecnologia, que é uma incompatibilidade do sabor da soja com o percevejo. E hoje, né, você sabe que o percevejo é um ponto crítico na produção de sementes de soja no Brasil. É muito difícil. Eu postei um vídeo, Ralf, no ensaio que a gente está montando aqui, que é a sequência daquele de produtividade, tinha milho, resteva na área, mas as plântulas estavam emergindo e os percevejos já estavam atacando. Parece que ele estava esperando ela sair da terra, sabe? Tava só olhando, falou, a hora que você sair eu pego. Então, você pode voltar aí a sua linha de raciocínio, mas quem está nos ouvindo, procure saber o que é tecnologia Block, principalmente para a produção de sementes. Nós vamos incorporar ela, assim, nós que eu digo, Embrapa, né? Os melhoristas estão muito envolvidos com isso, buscar cada vez mais também variedades resistentes à ferrugem asiática, com tecnologia Shield. O Shield também é muito importante, hoje tem mais do que um conjunto de genes também, né? Então a gente tem lá com RPP1, com RPP5, com RPP7, tudo piramidado para dar uma variabilidade maior e ter uma probabilidade do fungo não quebrar essa resistência genética, né? Então, porque também a ferrugem tem uma variabilidade altíssima também. Tudo isso aí está sendo feito. Nós temos soja intacta, que nem eu falei, então a 1003, a 1054, 1056 aqui para a região mais ao sul, já partindo para o centro do Paraná, norte do MS, São Paulo, Minas Gerais, sul do Goiás, a gente tem a 1064, colocamos também a partir da linha de Campo Grande a 1075, que é uma 7.5, grupo de maturidade um pouco mais longo, tudo com tecnologia intacta. E agora, a Embrapa está vindo já com 2 cultivares I2X também, né? As duas vão ter um foco talvez um pouquinho mais aqui para o sul ainda, até o sul do MS ali, né? Que é um material 5.8 para a região bem mais ao sul mesmo, e uma 6.1 mais para a região centro-norte do Paraná, o MS e São Paulo, né? Esses são materiais que têm tecnologia I2X. E aí é aquilo que a gente ouve falar, o que tem pela frente. Tem 2 frentes, na verdade, né? Uma delas é continuar com transgenia, tá? Que aí vai ter o I3X, que todo mundo já ouviu falar no I3X, né? Que vai ter mais proteínas, que vai ter mais herbicidas, né? Então, assim, para realmente, não sei se vai virar uma soja Hulk aí, mas, né?
uma soja muito interessante. E as outras, as ferramentas de edição gênica, né? Principalmente CRISPR, que está tão falado. A Embrapa já tem soja editada, inclusive com tolerância à seca, já está indo aí para o seu segundo ano de testes, está indo bem. Nós achamos que a gente vai ter material produtivo dentro de uns 2, 3 anos e com uma boa tolerância à seca, que não adianta nada, né, Rogério? Você chega lá, mas só assim, ficou 30 dias sem água, quanto produziu? 50 sacos. Opa! E quando choveu? 50 sacos. Não adianta, exatamente. Aí não dá. Tá certo? Então, que aqui o pessoal usa aquela medida moderna de saco por alqueire, e não é aquele alqueire goiano lá, né? Porque esse dia o cara assustou lá, mas só produziu isso por alqueire? Não, é o alqueire paranaense, pô, de 2,42. Então aqui é muito aquela medida de 120 sacos por alqueire, 150 sacos por alqueire. Se der 130, 140 numa época de seca, tá bom, né? Exato. Tem várias sojas nossas que são assim, tá? Inclusive a própria 388 que eu falei, ela é assim, a 1064 é assim. E eu queria, inclusive, somar aí para você, que você falou, olha, nós temos soja convencional de produção igual, então não, nós temos produção superior. Superior, tá? Nós temos cultivar de soja convencional que produz mais do que transgênico. Com certeza. Só não são utilizadas por essas nuances todas que a gente sabe aí, que o pessoal acaba partindo para um lado, assim, é um pouco mais tranquilo de produzir, eu vou usar só um tipo de herbicida, eu vou me incomodar menos com inseticida, a tal da lagarta não vai me encher tanto o saco. É claro que são coisas que ajudam, né? E Ralph, você, quando fala em variedades convencionais, o produtor ele pode pensar que ele pode ter essa variedade na fazenda, mas não necessariamente ele precisa cumprir o ciclo de entrega como convencional. Ele pode ter ela como estratégia e depois colher junto com a transgênica, mas pensando nos benefícios de produção, que hoje em dia se planta 80% da área com 1, 2, 3 materiais, só isso é um risco muito grande quando se tem problema. Então, a gente tem que pensar fora, é lógico, o rendimento, o retorno econômico do produtor é muito importante, mas ele tem que pensar no sistema como um todo. E quando você trabalha com o sistema, o retorno econômico, ele é garantido. Então, tem que se ter essa visão, né, Ralph? Outra coisa que eu queria lhe perguntar, porque muito se estuda resistência a nematóide, resistência à seca, resistência a doenças, ferrugem voltou a ser algo importante. A gente nem ouvia falar mais em ferrugem esses últimos 2 anos aí, seca no Mato Grosso, seca no Rio Grande do Sul, chuva no Mato Grosso, chuva no Rio Grande do Sul. Esse ano aqui, nós estamos enfrentando algo que eu conheço pessoas aí com mais de 40, 50 safras de aula, né, nas costas, que não observaram o que nós estamos enfrentando hoje. O ano passado foi um ano em que nós sabemos, notadamente, eu até fiz uma apresentação na reunião de pesquisa de soja falando sobre isso, as variações de temperaturas noturnas durante o período de produção de grãos e sementes foram muito altas. E nós estamos enfrentando problemas sérios de estabelecimento de lavoura. A semente veio boa no armazenamento e agora, no momento da semeadura, vários problemas apareceram e principalmente dano por umidade. Hoje existe algum programa de melhoramento que estuda materiais não com simplesmente resistência à seca, mas com adaptações para altas temperaturas durante a produção. E quando eu digo altas temperaturas, eu estou dizendo principalmente a temperatura noturna, onde a planta está só respirando. Ou isso ainda não está na linha de frente de nenhum programa de melhoramento, Ralph? Olha, tem várias, do que eu conheço, tá? Agora eu vou falar daquilo que eu conheço e já tive contato. Tem várias frentes de pesquisa, uma delas, sem dúvida, é essa, buscar uma adaptação para um ambiente que está um pouco diferente daquilo que a soja conhecia até então, e nós sabemos todas as interferências que isso aí pode gerar, né? Então, a gente tem, principalmente a questão de respiração da soja é bem diferente, então, e ela consumir muita proteína, ela consumir muita energia, ela vai acabar, porque
custa muito caro para a planta produzir óleo e proteína, tá? É muito mais fácil produzir amido, por isso que o milho realmente é um pouco diferente em relação à soja, né? E outra coisa que a soja também tem um problema que óleo frita e proteína desnatura. Exato. Aumenta a temperatura, né? Então, assim, é uma planta que tem realmente uma constituição que é muito mais sensível, me parece. O que está sendo feito? Na questão, novamente, ali de tolerância seca, a gente sabe que a constituição ou o tamanho dos estômatos, por exemplo, é importante. Ter mais estômatos, porém bem pequenininhos, que fecham rápido, evita perda de água, etc. e tal. E na parte da constituição da proteína e do óleo, eu acho que tem pouco para fazer, sabe? Então, é daquilo que o grão é feito, né? Então, assim, eu não sei a quantas que poderia ser trabalhado isso, mas deve sim ter algum esforço concentrado para isso, porque senão a gente não vai conseguir mais multiplicar a lavoura, né? A gente vai ter dificuldades cada vez maiores, e aí nós vamos voltar lá nos tempos da Bragg, lá que tinha que usar 50 sementes por metro, né? Para ver se nascia 15, né? Semear que nem trigo. Então ia ser semeadura mesmo, né? Não ia ser nem plantado, ia ter que semear mesmo, né? Então, assim, creio que a gente deve investir nisso. O que a Embrapa tem hoje, você já deve ter conversado muito com o França e com o Chico sobre isso, e com o Fernando Henning, que é esse programa de qualidade da lignina, de teor de lignina no tegumento, que tipo de lignina é, qual é a absorção de água dela, enfim, essa parte da lignina a gente consegue mexer, isso aí é genético, aí dá para mexer. E aí tentar selecionar os materiais que têm mais teor de lignina, mas que não chega a ser uma semente dura, né? Tá? Então tem que achar esse meio aí. Então é mais ou menos nessa linha que eu sei que está sendo feita alguma coisa, tentando mitigar ou tentando melhorar essa situação aí em relação à qualidade de semente. E sou teu companheiro nessa hora, porque pouquinho antes de eu entrar aqui, eu estava conversando com o Milton Dal Bosco, que você conhece, trabalha aqui comigo, já recebeu, assim, não só em relação à Embrapa, mas de praticamente de todas as variedades, tem relato de lavoura que não se estabeleceu bem, tá? Ou é semente que não nasceu, ou é semente que nasceu, morreu, entendeu? Tem várias situações assim. E de bons produtores de semente, tá? Sim. E de semente que, quando foi feito controle de qualidade, inclusive até no pré-plantio, estava boa. Estava boa, exato. Os programas de controle de qualidade esse ano, atuando com as normas e com os protocolos que a gente aplica, que funcionaram nos outros anos, não foram suficientemente restritos ao ponto de entender que isso ia acontecer. Então, esse é um desafio para os próximos anos. E, Ralf, você falou aí uma frase, vou até pedir para o Thiago colocar no corte aí, óleo frita, proteína desnatura, né? E essa é a constituição da soja. E muito se trabalha no melhoramento, aí aqui é uma crítica construtiva aos programas de melhoramento, muito se pensa na produtividade. E nessas rodadas nesse ano, eu não lembro onde eu estava, mas eu ouvi um produtor falando, professor, nós vamos ter que tirar a casca da soja para dar um nível commodity de proteína para poder comercializar. Então, a gente acabou pensando tanto na produtividade como um todo, e esqueceu que a soja é uma commodity, ela tem que ter os níveis mínimos de óleo, proteína, né, e amidos para poder ser comercializada, e não só peso. Então, precisa focar nesse ponto para que a planta possa trabalhar dentro do que é a característica fisiológica dentro da ecofisiologia. Senão, nós vamos brigar cada vez mais para ela produzir de forma mais curta, no intervalo de tempo curto. Nessa semana aí que eu estive na agrária, os pesquisadores me contando que tinham sojas de 160 dias de desenvolvimento, você deve ter acompanhado isso lá. E aqui no Mato Grosso, como tem que se plantar a soja e o algodão, principalmente, se tenta trabalhar cada vez mais próximo de 90 dias. São 3 meses para a soja germinar, nascer, formar sua base, florescer, produzir e ser colhida. Então, a gente tem que repensar os processos para dar tempo ao tempo e a planta fazer o que ela sabe fazer, né, Ralf? Isso aí, viu? Isso aí você está falando em produzir grão, mas para produzir semente aí
sei lá, multiplica por 100 o problema. Por 100, exatamente. Então, eu Exatamente. acho que esse curto período de tempo, né, a época que você vai colher, que eu não quero colher tarde a minha sorte, porque eu preciso colher cedo, aí então quer dizer que eu não posso fazer semente. Então cada vez fica mais difícil para você ter campo de cooperação, as empresas nem todas têm áreas próprias, mesmo em áreas próprias querem ter uma atividade de segunda safra e acaba quase que, digamos assim, inviabilizando tipo uma safra de milho, depois na sequência, ou até mesmo um trigo, alguma outra coisa. Então, assim, trigo só se for no irrigado, e aí vai, né, todas essas situações aí, né. Estou falando do trigo aí do irrigado, porque a gente também tem uma experiência com trigo aí na região, né. Olha, isso quando eu cheguei, me perdoe que agora vai fugir o nome do pesquisador, que era aqui do órgão de extensão, você deve lembrar dele. Eu lembro que eu cheguei em 2006 em Sinop e ele passava nas unidades falando e fez muita pesquisa de trigo. Eu não sabia que se produzia trigo no Mato Grosso, na Bahia, e o Brasil, né, Ralf, tem um déficit gigante na demanda por compra de farinha de trigo. Então, imagina só, eu sei que quando eu estudei em Botucatu, estudei com muitos holandeses e eles falavam assim, o importante não é a cultura, mas as culturas ou as produções que nós temos ao longo do ano. Imagina que maravilha você ter a possibilidade de plantar um trigo aí na rotação dos processos de sucessão soja e milho. Mas isso dá um outro episódio, hein, Ralf, para a gente poder discutir, viu? Eu só mencionei isso porque se for um cooperante seu que ele vai plantar na época ideal para fazer semente, aí teria que ser no irrigado, porque daí ele planta trigo em maio, junho, né? Exato. Certo? Exato. Aí você vai colher em abril, maio, que é a melhor época. Já não tem mais tanta chuva torrencial, a temperatura já dá uma amenizada, e aí você colhe uma semente de melhor qualidade. Isso vale para o Brasil inteiro. No Sul é assim a mesma coisa. O pessoal fala que a semente do Sul é boa, mas é porque todo mundo colhe tarde. Exato. E lá ainda continua chovendo, né? Com certeza. E o que chega, viu? Não foi fácil ficar. Tinha muita área que você perdia com chuva. Eu chegava aquela soja, a coisa mais linda, e passava uma semana chovendo em cima. Eu falei, meu Deus! Quem acha que é fácil não veio aqui, não foi aí, não participou do processo. Não é fácil. E fazer semente, os materiais são cada vez mais complicados, então cabe a nós, né? Estudar, pesquisar para garantir esse patrimônio aí do produtor. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Ralf, olha, que conversa agradável, tranquila, daria para ficar mais umas 3 horas aqui conversando. Eu gosto sempre muito de estar ao seu lado, ouvindo suas histórias e o conhecimento que você tem, fora o carinho com que você nos trata. Isso é notório, sabe? Eu quero agradecer essa aula, esse conjunto de informações. Tenho certeza que muitas perguntas surgirão. Nós vamos deixar aqui no vídeo, no GC ou na descrição também os dados de contato da Fundação para quem quiser contactar o Ralf e poder tirar mais dúvidas sobre isso ou até mesmo chamar ele para a região para que ele possa compartilhar desse tema. E está escrito aí, né? Conectar tecnologia à produção, é isso que a gente precisa fazer. Nada serve a pesquisa se ela não for difundida. Então, é isso que a gente tem que buscar. Muito obrigado, viu, Ralf? É um prazer grande estar com você. Espero poder encontrá-lo novamente, presencialmente, o mais breve possível. Rogério, eu só queria realmente reforçar aí a gratidão. Tá? Você fica falando que você fica sempre muito feliz, você está honrado, está comigo, mas a honra é minha, tá? Você que é um tremendo... Não é rasgação de seda, não, é real. Mas assim, eu sempre... Não é por brincadeira, não. Mas eu sempre atribuo todos os nossos colegas agrônomos, aqueles que trabalham com semente, se dedicam à semente, fazem realmente toda essa diferença. Eu vou juntar, que nem você falou no começo do programa, a nata sementeira. É isso aí. Tá? É realmente um diferencial. O agrônomo que é sementeiro, todos nós que trabalhamos com semente, o pesquisador, o RT, o pessoal do campo,
o pessoal da produção, o pessoal do controle de qualidade, laboratório, que é tão importante. É uma nata, é um pessoal diferenciado. Precisa estudar, precisa realmente se atualizar, não pode ficar para trás, né? Então, assim, a gente tem essa honra de poder fazer parte desse grupo aí. E, assim, sempre que eu puder, eu estou à tua disposição, viu? Eu espero realmente a gente se encontrar aí em Sinop, e a próxima vez que você vier para o Paraná, você também me avisa, né? Nós vamos combinar um showzinho de Elvis em algum lugar aí. Com certeza. Ó, se você me autorizar, vou pedir para o Thiago colocar um trechinho aqui, que eu tenho salvo, de você performando como o nosso Elvis, viu? Que é muito bom, é muito bom. Fica à vontade, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Estou realmente muito feliz, espero ter contribuído contigo. Parabéns, né, pelo programa, que é excelente, tá? Eu estou à tua disposição aí, espero poder te encontrar em breve. Então, um grande abraço aí. Com certeza, Ralf, muito obrigado. Obrigado pelas informações. E para você que ficou com a gente até agora, curtiu essas informações, compartilhe. Saiba que na semana que vem a gente está aqui com mais um episódio do Mundo Agro Podcast. 5 anos no ar, que venham mais 5, 10, enquanto Deus permitir, nós vamos estar aqui forte levando a informação do agro. Ralf, um forte abraço, que essa safra seja boa, mas que seja melhor do que a próxima. Até mais, tchau, tchau. Até mais, meu amigão, tudo de bom. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.